Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje é mais um vídeo falando sobre James Joyce, Ulisses de James Joyce, do capítulo 6 ao 7. Antes de começar a falar, eu queria que você já deixasse aí nos comentários, já que esse vídeo está rolando em estreia, então eu sei que vocês conseguem comentar aí simultaneamente. O que vocês já estão achando? O que vocês estão achando até esse momento? Vocês estão se sentindo maduros quanto a essa obra, no sentido de, olha, até aqui eu realmente estou conseguindo entender, até o capítulo 6, o 7, estou conseguindo compreender melhor? Se vocês acham ainda que tá cabuloso, que não dá pra entender ainda. Então, antes de começar a falar, eu queria deixar essa impressão também pra vocês, da minha experiência, né? Eu sei que no primeiro vídeo com o meu pai a gente comentou bastante sobre os pormenores e nossas percepções, o que a gente conseguiu extrair do capítulo 1 ao 5. Então, se você tá chegando aqui do nada, volta lá, tem a playlist, volta lá no primeiro vídeo, que tá bem explicadinho. Mas a gente tem só o 6 e o 7 pra comentar hoje, que nós temos um capítulo aqui que pra mim foi bem diferente, acredito que pra você também, bem diferente, que eu digo da construção que vem acontecendo desde o início, né? Eu vou comentar isso mais lá pra frente no vídeo, só que minha percepção é que eu estou sentindo que eu estou um pouco mais madura quanto a essa leitura. E outra coisa que eu notei, e tinha alguém que comentou isso também em algum vídeo do Ulisses, que parece que quando a gente entende de fato esse livro, tudo que a gente lê depois ou fica muito bobo ou fica muito fácil. Bobo no sentido de, tá, é só isso, fala mais coisa, não tem mais história. Porque parece que aqui esse cara usou toda a criatividade que talvez seria possível a gente encontrar no mundo. Olha que bizarro. Mas ele teve um ápice, um clímax de criatividade muito incrível. E que quando você pega um outro livro, você pensa que, cara, isso não é tão original. Eu sei que hoje nada é tão original, né? Tudo se copia, ou se inspira, né? Mas ainda assim, o que ele fez aqui chegou num nível... As minhas outras leituras, elas foram impactadas. Não sei quanto a vocês. Eu não tô falando que depois de ler esse livro... Isso porque a gente só tá lendo até o capítulo 6. Tem muita coisa ainda. São 18 capítulos. Mas depois de ler esse livro, eu sinto que os outros não é que são ruins, mas pode ser que eu tenha uma grande expectativa em encontrar mais coisas. Talvez esse livro, por ser tão desafiador, fazer a gente se questionar, entender por que isso é assim, por que isso aconteceu dessa forma, ou o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo. Nesse sentido, da gente ficar instigando e pensando cada vez mais, faça a gente repensar até nos outros livros que estamos lendo. Eu queria muito compartilhar esse sentimento com vocês, porque eu não consigo comentar tanto lá no Telegram, né? Eu tenho que me policiar com isso, me disciplinar a falar mais no Telegram com vocês, mas eu tenho esse canto aqui nos vídeos pra comentar, que é o que eu tenho sentido, sabe? Porque eu acho que não é que seja algo ruim, mas é um amadurecimento. Então existe esse amadurecimento, existe muito a gente ter uma certa evolução no quesito tipos de livros, saindo dos livros juvenis para livros mais adultos, mais maduros, né? Não sei por que esse sentimento que eu tô tendo depois de ler Ulisses, porque talvez seja o livro mais maduro, que tenha um nível de dificuldade que eu estou conseguindo compreender. E eu não estou compreendendo 100%, mas eu fico feliz só de estar entendendo pelo menos alguma porcentagem. Mas eu sei que vai precisar de outras leituras, uma obra com infinitas interpretações, então acho que nem todo mundo vai entender 100%, mas vamos lá, vamos falar um pouco do que aconteceu nesses 2 episódios e do que eu consegui compreender aqui pra vocês. Bom, o que a gente viu, o que deixamos no final do 5º capítulo é o funeral, né? O Bloom está no funeral desse amigo dele, um amigo que deixou a esposa com 5 filhos, o que pro Bloom é preocupante, ele pensa sobre isso. Cara, e aí? Ele deixou algum seguro de vida, né? Tanto que algumas pessoas, elas estão até fazendo arrecadações para ajudar e tudo mais, né? Mas enfim, eles estão no enterro desse amigo, indo para o funeral, que é o momento que eles vão para a carruagem. É o Bloom com outros 3 homens. A gente já tinha visto o Simon Dedalus, que é o pai do Stephen Dedalus. Nesse meio tempo aí, devido ao horário, o Stephen Dedalus tá lá em Proteu e depois ele vai aparecer, que eles veem de longe, né, o Stephen passando
e o Bloom que o reconhece e fala pro Simon: oh, o Stephen ali, o herdeiro, seu herdeiro passou. E o Simon até pergunta do Bucky, que ele fala que o Bucky é péssimo, né? Péssima influência, etc. Então eles estão nessa carruagem e é um episódio que tem não só o fluxo de consciência do Bloom, mas muitos diálogos. E a gente vê algumas revelações a respeito da vida do Bloom também nesse episódio. E o episódio se chama Hades, que é o deus dos mortos, que vive no submundo, né, segundo a mitologia grega. Então o que mais a gente vai ver vai ser algo muito lúgubre, vai ser algo muito mórbido o tempo todo. Então a morte, não só por eles estarem no enterro, mas outras mortes vão estar conectadas, interligadas com a vida do Bloom e com a vida de outros, né? Tanto que na carruagem eles conversam muito sobre alguns casos que aconteceram, sobre um assassinato, que eu já vou falar mais adiante. Tô tentando fazer um geralzão pra gente poder se situar. Então na carruagem a gente tem o Bloom, a gente tem o Simon, e a gente tem outros dois personagens que entram aí, que é o Sr. Power e o Sr. Martin Cunningham. O Martin Cunningham e o Sr. Power são dois personagens, se você já leu Dublinenses deve reconhecer ou deve lembrar, que apareceram nesse livro, do James Joyce. Apareceram em um dos contos, eu vou deixar o nome do conto, que eu esqueci qual que eles aparecem, que estão sempre com aquelas características super acima. E eu acho que é justamente aí que entra, são os detalhes, gente. Tem que focar nos detalhes. Quando a gente pega esses dois personagens ilustres e coloca no Ulisses, aí começa a zombaria. Tenta deixar tudo nu e cru e mostra os personagens também dessa forma, é o momento que a gente vai ver se esses caras são realmente quem a gente imagina que são. Eu sei que tem algumas coisas que a gente pode achar que tem algum significado e não tem, né? Que às vezes passa meio batido. Mas eu queria saber a opinião de vocês a respeito do sabonete, que aparece várias vezes, que ele fica lembrando várias vezes do sabonete no bolso. Então eles conversam muito, estão dialogando muito. Enquanto eles conversam, o Bloom também conversa, mas ele também fica no fluxo de pensamento dele. Então ele lembra da filha, pensa na esposa, né, na Molly, pensando principalmente dela estar nesse exato momento o traindo, porque tem uma cena que ele vê de longe o cara que supostamente é o amante da Molly. Mas acho que uma das partes mais tristes é no momento em que eles estão conversando sobre a questão de uma pessoa morrer repentinamente. Porque vamos lá, porque o personagem que morreu, ele morreu devido ao alcoolismo, só que ele teve uma parada cardíaca, tanto que o órgão desse episódio se chama coração. Eles falam sobre a morte repentina, a morte súbita, e eles, ali o Martin, principalmente o Simon Dedalus, dando suas opiniões, que é uma morte terrível. Já o Bloom fala, é a melhor morte. É a melhor morte, você não sente nada. Aí eles comentam, pelo ritual católico, isso é terrível. E a pessoa, ela perde a oportunidade, ela perde a chance de ser absolvido de seus pecados. E depois eles vão para outro tipo de morte, conversam sobre o suicídio. E aí nesse momento que a gente descobre algo, no início não fica explícito, só depois no fluxo de consciência e depois que eles conversam ali sem o Bloom, que aí é uma conversa só entre eles ali, que eles falam do suicídio que tem a ver com a vida do Bloom, que é o quê? Que o pai dele se suicidou, ele se envenena. Então o Martin tem conhecimento dessa história, e quando eles começam a falar sobre o suicídio ser pecaminoso e tudo mais, o Martin já corta. Olha pro Bloom, vê a reação dele e já corta porque sabe da história. E aí a gente tem o fluxo de consciência dos pensamentos do que o episódio que poderia ter acontecido, né, com o pai dele. E ali a gente já tem uma noção do que poderia ter acontecido, porque ele deixou uma carta pro Bloom também. Várias vezes nos diálogos dele, o Martin olha muito pro Bloom para saber a reação dele, tanto que eles têm conversas até antissemitas, porque o Bloom é judeu pro lado do pai, né? Então ele olha várias vezes para saber o que o Bloom tá achando. Então o Bloom muitas vezes deixa de responder algumas coisas, por isso que tem muito fluxo de consciência, os pensamentos, porque ele se priva, sabe? Ele deixa de lado, ele não quer responder, não quer entrar nessa conversa. Legal que nesse momento a gente vai ver algumas personalidades do Bloom que podem se assemelhar também com o Stephen por motivos diferentes, por impulsos diferentes, mas que eles podem sim ser bem parecidos. Outra coisa importante também, se não me engano, acho que foi antes desse episódio, quando o Bloom comenta do Stephen pro Simon de ter visto ele passar, ele acaba viajando também para a morte do seu filho. Seu filho morreu depois de 11 dias de vida, que é o Rudy, e ele sofre muito com essa morte. Tanto que ele deixa explícito uma criança e o chama de um rosto de anão enrugado e malva como era o meu
Rudy. Dá muita pena, eu tenho realmente muita dó nesse momento, porque não só pelo suicídio do pai, tem a morte do filho, ele tá sendo traído pela Molly. São vários ganchos aí que você pega desse personagem que começa a ver que talvez ele é ainda mais sombrio por dentro do que o próprio Stephen. A outra morte que eles comentam ali na carruagem, que eles relembram enquanto eles estão passando pelas ruas, é um assassinato que aconteceu, matou o seu próprio irmão. E até o Sr. Power comenta que não teve provas disso, né? E essa história é real. Essa história até o James Joyce viu de frente. Ele foi ao julgamento e ele, com 17 anos, o James Joyce, vai até esse julgamento para poder fazer anotações. Então ele fica ali para ver a questão da oratória. Então ele vai anotando e pesquisando. É muito interessante isso porque você vê que o Joyce traz diversos elementos, não só históricos, mas muitos elementos que aconteceram na vida dele, que ele estava presente e são muito importantes. Então foi interessantíssimo ele ter trazido esse ponto, porque é algo de fato que aconteceu, que é algo muito realista, que às vezes até a gente comenta, nossa, lembra que isso aconteceu, isso, fulano, o que aconteceu. E sobre a morte tem uma passagem que fala sobre a questão do caixão, sobre a questão de fazer furinhos no caixão com medo de, se a pessoa não estiver realmente morta. Muitas vezes o Bloom pensa nisso, se ele não estiver morto, não, mas é óbvio que ele está morto. Isso é algo muito natural, até eu mesmo, quando já estive em funeral ou enterro, já pensei muito nisso. Mas isso remete a uma ideia muito antiga de pessoas que tinham esse medo, que existe uma fobia, que é a tafofobia, que é o medo da pessoa, uma fobia da pessoa ser enterrada viva. Existem pessoas que dormem tão profundamente que elas aparentam estar mortas. E muitas são enterradas vivas mesmo. Mas antigamente acontecia isso. Vários relatos, às vezes, de crianças estão brincando ali e de repente encontram um caixão aberto, encontram uma pessoa fugindo de um caixão, sabe? Então o Bloom volta a essa ideia de, e se ele não estiver morto? Faz o furinho no caixão para ele poder respirar caso ele esteja vivo. Eles estão conversando sobre a passagem de Lázaro na Bíblia, né? Que é eu sou a ressurreição e a vida, que é uma passagem que eu achei muito legal dessa conversa deles. Eles comentam que isso toca o coração da pessoa. Até o Bloom confirma, isso realmente toca o mais fundo do nosso coração. De novo, coração aparecendo no episódio. Aí tem uma parte que eu fiquei pensando que é logo depois disso, é a página 232, que é logo depois, que eu não sei se é um fluxo do Bloom. Eu fiquei em dúvida porque o Bloom confirmou que essa passagem toca mesmo o coração dele, ou se de fato é o narrador, que ele fala que só toca o coração de quem sabe, mas de que equivale pro camarada a 7 palmos comendo grama pela raiz. Não tem o que tocar ali. Uma pessoa que morreu não tem por que ela se sentir tocada. Eu achei muito interessante. Eu fiquei um bom tempo pensando sobre isso. Eu nem continuei a leitura, fiquei só pensando. Porque é verdade, se você já morreu, você não tem mais sentimento. Quem vai sentir alguma coisa serão os vivos. Então nós vivos que vamos sentir sobre aquela pessoa. E antes de nós morrermos, nós estaremos reconfortados de saber que depois do 3º dia, nós vamos ressuscitar. Na questão lá do Lázaro, né? Não sei se tem a ver, mas eu fiquei pensando sobre isso. Tá bom, se a gente ressuscitar mesmo depois de 3 dias, como Lázaro ressuscitou, claro que não quer dizer que ele ia ressuscitar todo mundo depois de 3 dias, né? Era só pra poder provar que ele sabia fazer aquilo. Mas se isso realmente acontecesse, eu fiquei pensando, tá bom, e quem é que vai cobrir esses 3 dias de uma pessoa que estava fora? A pessoa vai receber atestado porque ficou os 3 dias lá morta? Pô, eu tava morto até ontem, entendeu? Então por isso que eu sumi. Eu fiquei pensando sobre isso. Mas, enfim, piadas à parte. Não tem como não fazer piada lendo uma piada. Então eu fiquei pensando se esse é só o narrador falando, é o Bloom pensando, mas acredito que pode ser um narrador. Fala o que vocês acham. Porque é, no caso, algo pessimista. Que eles estão no enterro, em que as pessoas se comovem no enterro, né? E ele tá falando de algo que possa reconfortar o coração. Mas o coração de quem? Só de quem tá vivo. De quem tá morto, isso não tem nada a ver. Né? Então a gente não pode deixar de reconhecer que esse capítulo, por se representar algo mórbido, né, sobre Hades, tem que ter pessimismo também sobre a vida. Não só que, não fique assim, a morte depois você terá grandes maravilhas. Isso aí cabe a nós vivos acreditarmos. O que acontece depois a gente não sabe. Só depois quando morre. E outra cena também que faz muita referência ao mito grego, depois vocês colocam aí o que vocês entenderam, ou se vocês entenderam coisa a mais nessa cena, é quando esses homens estão conversando sobre um outro afogamento que teve, que um barqueiro salvou
no caso ali estava mais morto do que vivo, né, como ele fala, do menino que estava com o pai no barco, e parece que o menino tentou se matar. Daí ele fala do florim de prata, que o cara, por ter salvo, né, o barqueiro, por ter salvo seu filho, ele dá um florim de prata para ele, né? Então, 1,8 pence além da conta. Florim seria a prestação de homenagem aos mortos. Tanto que eu fui pesquisar sobre, eles colocavam mesmo, né? Muito antigamente, ali na Idade Média principalmente, eles colocavam as moedas nos olhos dos mortos, como se fosse um símbolo para quando eles morressem, eles serem levados para o submundo e aquelas moedas fossem tipo um pagamento por isso, né? Então, por isso o florim. Então, essa passagem remeteu muito a esse simbolismo. Porque quem tá contando essa história é o Martin Cunningham. Aí o Power e o Simon estão ouvindo e o Simon ficou horrorizado de saber dessa história. O Simon se aterroriza por qualquer coisa, né? Nossa senhora. Tem uma cena que o Bloom fala, isso mesmo. Mas a parte engraçada é que ele foi cortado ali, Martin continua e fala do barqueiro por ter salvado a vida do filho, deu um florim pra ele e tudo mais. Daí o Bloom não fala mais nada e eles começam a falar, zombando, né? Caramba, deu um florim pra ele. Até se você for reparar, ao longo de todo esse diálogo, o Bloom é cortado várias vezes. O Bloom tenta contar a história e o Simon corta ele, meio escandalizado com o que aconteceu, zomba do menino tentar se matar, né, tentar se jogar lá e pra morrer. Ele zomba, devia ter se afogado mesmo, devia ter morrido mesmo de uma vez. E aí depois o Cunningham continua a história e o Bloom vai tentar falar de novo e é cortado mais uma vez. Que parece que essa relação desses diálogos cortados do Bloom se afastando pode ser realmente tendo a ver sobre a posição, sobre quem o Bloom representa na sociedade. E a forma como esses caras enxergam ele. Né? Achei tão legal que ele fez uma referência a Robinson Crusoe. Ele fala que as pessoas são enterradas sempre por uma outra pessoa. E ele fala sobre a sexta-feira. A sexta-feira era um cara que o Robinson Crusoe conheceu na ilha. Então, só quem enterraria o Robinson Crusoe só poderia a sexta-feira. Toda sexta-feira enterra uma quinta, se você pensar direito. Eu achei isso muito legal. Sobre, então, essa questão da morte, ele fala muito sobre você ser esquecido. O que é terrível, né? A gente sempre vai ser, após a morte, lembrado só do passado. E depois, no seu presente e no seu futuro, você não será tão lembrado quanto antes. Então, aos poucos, você é esquecido lá debaixo da terra, no caixão. Aí a terra mais macia comece a ser esquecido. Longe dos olhos, longe do coração. Novamente, o órgão coração aparecendo de novo nesse capítulo. E falando sobre religião, obviamente, o meu pai explicaria isso muito melhor, porque ele tem me ajudado muito nisso, acrescentando sobre religião. Não deixem de ver o Telegram, porque ele comenta muito mais do que eu por lá. Então, se você tá sempre no Telegram, você deve saber disso. Mas tem uma cena que ele fala sobre cremação. Cremação é melhor. Os padres morrem de raiva. Porque tem a ver com a ressurreição. Estou certa? Estou certa, pai? Tem a ver com a ressurreição. Se você crê uma pessoa, como é que você ressuscita? Então, eu acredito que seja por isso. Sobre o episódio 6, foi isso que eu tirei. E vamos para o episódio 7. Agora vamos começar o episódio 7. O que eu achei, o que eu tentei achar. Não sei se você teve tanta dificuldade quanto eu tive. Não vou dizer que foi muita dificuldade, mas é por ser muito diferente da construção anterior que a gente viu, porque nós estamos lidando aí com um outro tipo, né? Que é algo que é totalmente compreensível acontecer, já que a gente está lendo um livro que tem uma experimentação da linguagem. Então, tudo pode acontecer, de repente pode ter uma peça ali no meio, poesias, etc. Vários gêneros literários dentro de um único livro. Mas temos então o episódio 7, que é Éolo, ou Eulo, que seria o deus dos ventos dentro da mitologia grega. E se a gente falar sobre Odisseia, o Odisseu recebe um saco de ventos do Éolo e ele vai voltar para casa. E quando ele está voltando com a sua tripulação, seus homens, eles acreditam que aquele saco seja saco de riquezas. E eles ficam meio se sentindo injustiçados por não terem aquele saco e o abrem. Quando ele abre, todos os ventos saem. E os ventos levam ele de volta. Então ele não consegue voltar para casa. Daí a gente vê essa questão de vento com o que vamos encontrar aqui. O que tem a ver com esse capítulo? A gente tem a cena que é o jornal
Então tudo aqui que envolve é o jornalismo, tanto que a construção do texto são várias manchetes, é o que deu para entender aqui. Mas a gente vê um outro lado do Bloom, né, que é da publicação. A gente vê o Bloom negociando aí um anúncio para poder lançar um anúncio. O que eu consegui pegar aí é que esse capítulo, ele vai e volta, e você consegue imaginar, eu consegui ver muito isso, como a gente já assistiu em cenas de grande escritório de jornal, né, com jornalistas, e muito correndo para um lado para o outro, para poder pegar notícias, ir atrás de notícias. Então eu consegui visualizar uma cena como essa, porque eu acho que é isso que ele quer, é o jornalismo que está imperando ali, mas não deixa de mostrar também retórica, oratória, tem tudo a ver com a Grécia, né, com o grego. Então ele nunca deixa de estar longe disso. E também o órgão é o pulmão, porque se a gente está falando de vento, a gente fala de ar, éolo, então ao mesmo tempo a gente fala do pulmão. Temos mais uma vez aqueles mesmos personagens que apareceram no capítulo 6. A gente tem um novo personagem que é o Molloy. Na verdade ele é um advogado, um jovem advogado, que o Bloom fala com ele, e o Molloy tá indo pedir empréstimo. E o Bloom fica até meio frustrado, né? Caramba, achei que o cara tava bem sucedido por ser advogado. Na página 253, vocês vão ver que é o SLLT, o cilindro inferior da primeira das máquinas. Eu entendi como um som. Ele tentando usar uma grafia daquilo que ele escutava. Tanto que esse local que ele está é muito barulhento. E você vê o mexer das máquinas. Então tudo que ele escuta ao seu redor, a porta, as máquinas, o falar, o poder do falar, isso misturado, ele formou isso. Cara, ele praticamente criou uma palavra. Então ele fala do SLLT, e aí ele coloca até como se ele estivesse flexionando um verbo, né? A ação, ele coloca como se essa palavra fosse um verbo e ela estivesse em ação. Então a ação são esses sons em volta dele. E é algo que tem muito a ver com o próprio vento. Seria o próprio som do vento? Porque o vento traz coisas, leva coisas, e essa ida e vinda pode ser o respirar, o inspirar e o expirar, por isso o pulmão. Então acho que o que mais simboliza é o movimento. É o movimento da respiração, é o movimento dos barulhos, dos sons, dos passos, das vozes, da oratória, o ir e vir. Tudo isso é um movimento, e você percebe, eu percebi muito enquanto estava lendo isso, que é ensurdecedor. E o Stephen aparece nesse episódio também. Ele aparece, ele tem um desencontro com o Bloom. O Bloom tá indo negociar um anúncio e o Stephen aparece. Ele chega lá pra falar também com o editor, e o editor ainda propõe pro Stephen escrever pro jornal. Tem uma cena tão engraçada que o Bloom liga pra ele, né, pra falar com o editor, e aí ele fala pra ele ir pro inferno. Manda esse cara pro inferno, que é no momento que ele tá conversando com o Stephen. O jornal que ele trabalha é o Freeman's Journal. E é muito legal que no momento que o Stephen aparece, uma rajada de vento quando a porta abre. Então é muito legal porque são elementos que fazem parte do episódio. Depois o Stephen sai, ele vai pro bar e depois volta o Bloom. E aí eles se desencontram ali. Eu quero muito ver o momento que os dois de fato se encontrarem, mas eu tô vendo que vai demorar pra isso acontecer. Mas só de saber que eles estão ali, um próximo do outro, a gente sabe que vai ter esse encontro em breve, quem sabe. Mas enfim, foi basicamente isso que eu consegui tirar. Claro que se eu tivesse com meu pai aqui, ele iria acrescentar muito mais coisa. Mas no vídeo anterior a gente falou do 1º ao 5º episódio, então tinha bastante coisa ali pra tirar. O episódio 3 em si foi um dos mais retirados, né, de analogias que a gente podia trazer. Então esses dois, eu gostei mais do Hades, eu gosto muito dessa coisa pessimista e mórbida. Então eu sinto que eu consigo entender um pouco mais, apesar do 7º ser bem diferente, foi o máximo que eu consegui tirar ali. Gostei muito também do, não posso falar aqui porque é um palavrão, mas é o TNC, que seria o xingamento. Mas enfim, gente, eu queria muito que vocês comentassem, queria que vocês falassem o que gostaram. Coloquem suas percepções e, por favor, se tiver algo a acrescentar, acrescentem aí no vídeo, porque eu acho super importante. Essa é a minha percepção, a forma que eu tenho pra ajudar quem não tá compreendendo muito. E se eu conseguir ajudar, eu fico muito grata por isso. O pessoal que leu e conseguiu trazer coisas a mais que podem acrescentar aqui no vídeo, deixa aí nos comentários, por favor. Comentem aí também no chat da estreia. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma coisa que eu esqueci
porque às vezes eu posso ter esquecido alguma coisa de comentar. Eu também vou acrescentando aí nos comentários e a gente vai conversando. E se você chegou aqui agora, tem a playlist da leitura conjunta de Ulisses, vamos ler até dezembro, tem aí o cronograma embaixo para você conferir, tem o Telegram também para você entrar, caso você queira, e assistir também na playlist. Se por acaso você não quiser ler esse livro agora, não tem problema, os vídeos estarão disponíveis para todo mundo assistir a hora que quiser. Fico muito feliz por vocês estarem aqui de novo, feliz por vocês estarem lendo comigo Ulisses, tentando entender, mas fiquem tranquilos porque parece difícil, mas não é tanto. Até no momento que a gente acha que não vai entender, a gente acaba entendendo, mas a gente só consegue fazer isso junto. E obrigada, pessoal, por assistirem mais um vídeo de Ulisses. Fiquem ligados que essa semana ainda sai a parte 2 da tour pela minha estante. Tchau!